Olá pessoal, tudo bom? Trouxe aqui uma questão de método dos deslocamentos, uma questão de concurso da banca Consulplan. É uma estrutura hiperestática, né? Já que aqui a gente teria quantos graus de hiperestáticos aqui que a gente teria? Quantas vezes hiperestática essa estrutura seria, né? Melhor dizendo, aqui eu tenho 3 reações, mais 3 6, mais 3 9. Eu tenho 3 equações da estática, né? Então 9 menos 3 seria 6 vezes hiperestática esta estrutura, já que não tem nenhuma equação vinda de rótulos, então seria 3, né? 6 hiperestáticos, aliás, né? E mais pelo método dos deslocamentos, né, que seria mais conveniente resolver essa estrutura, que a gente só tem uma deslocabilidade interna aqui em D, né? Tem algumas pessoas que costumam usar fórmulas, né, para poder determinar essa deslocabilidade pelo método dos deslocamentos, mas assim, eu sempre calculei já direto já, né? Que se eu não me engano, o Susequinde ele faz assim também. Que a questão é você travar a estrutura, né? Se aqui em A e em B, né, você tem um engaste, né? Então aqui está travado, né? Aqui em C, ele está travando o deslocamento horizontal aqui, ó. Ainda que eu tivesse aqui um apoio do segundo gênero, ele também estaria impedindo esse movimento horizontal, né? Então aqui eu não tenho deslocamento horizontal. E ainda também que o deslocamento horizontal aqui em A, né, é zero, né? Então ele vai impedir também esse deslocamento horizontal em D. Tá ok? Então, para a gente poder travar essa estrutura, a gente só tem uma deslocabilidade interna aqui, né? Que é de rotação. Então, para poder travar essa estrutura, eu só vou colocar uma chapa aqui em D, para poder impedir essa rotação. Então, eu tenho uma estrutura totalmente travada agora, eu colocando essa chapa aí. Então, aqui esse D aqui eu coloquei, né? Não foi a questão que deu, coloquei só para identificar o nó, já que a questão tinha dado A, B e C, né? Aqui eu tenho um carregamento distribuído na barra CD. Aqui ele dá o EI, só que por aí ser constante, e ainda mais por ser uma questão de concurso, então o ideal é você nem considerar o EI no cálculo, tá? A não ser que ele não fosse constante. Se eu tivesse o EI aqui 2 vezes maior do que a barra CD, aí no caso eu não poderia desconsiderar no cálculo o EI, né? Mas já que ele é constante, então eu não vou considerar ele no cálculo para evitar de trabalhar com números muito grandes, né? E aí acabar confundindo mais os cálculos. Aquele das alternativas A, B, C, D, E, né? E é isso. Então primeiro a gente vai determinar o sistema principal, né? Que no caso é aquele que eu já tinha falado já. Isso aqui eu peguei uma foto lá criei lá um pórticozinho lá no F2, né? E utilizei um editor lá para poder colocar a chapinha aqui, né? Então aqui a gente colocou a chapa para poder travar o F2, para poder travar a estrutura, aliás, desculpa. E aí eu aplico essa rotação unitária, né? O delta 1. Então o segundo passo é os efeitos no sistema principal. A gente vai calcular, para poder calcular o beta 1 zero, né? E o beta 1 1. O beta 1 zero é devido ao carregamento externo. Então o que acontece? Por que é 1 zero, né? O 1 é o local do efeito e o zero é a causa. Então é efeito causa. O zero é o carregamento externo, né? A causa
É a causa da rotação lá em ΔI, ou seja, no 1, né? Então a gente quer calcular o beta 1, 0, né? Que no caso é o beta em 1 devido ao carregamento externo, que é o 0, o sistema principal 0, né? Então aí eu tenho o carregamento distribuído, né, externo na barra CD, que é somente na barra CD que eu tenho, nas outras barras aqui eu não tenho, só tenho na barra CD. Então o único carregamento externo que eu tenho é nessa barra, né? Então eu vou calcular o MDC e o MCD, que lá pela tabela de engastamento perfeito, a gente tem que o MDC é igual a QL2 sobre 12, sendo que, né, o carregamento distribuído, L, o comprimento da viga, da barra, melhor dizendo, dividido por 12. Então aqui o MDC vai ser positivo, porque ele está no mesmo sentido aqui da rotação, ó, que eu impus aqui, né? Então aqui é uma rotação imposta, né? E quando eu imponho essa rotação aqui, mais na frente a gente vai ver que vai surgir as rigidezes, né? Então o MDC é igual a QL2 sobre 12 positivo, e o MCD, como está no sentido contrário à da rotação que a gente pôs, então ele vai ser negativo. Então, substituindo os valores, o MDC vai ser igual a 200, que é o Q, vezes 7,5, que é o L, ao quadrado, dividido por 12. O MCD vai ser o mesmo valor de sinal negativo, né? Então, o beta 1, 0 é igual ao MDC. Por quê? Porque é o beta, né, em 1, ou seja, no local 1, né, devido ao carregamento externo, que é o 0. Então, qual é o momento que aparece lá em 1 devido ao carregamento externo? Será somente o MDC, ó. MDC. Tá bem que assim, ó, o MDC estaria aqui, ó, na barra CD. Então, por que MDC também, né? É o M em D na barra CD. Não sei se deu para entender direitinho aí. Isso aqui é só para diferenciar, tá? Por exemplo, porque aqui eu vou ter, nessa barra aqui, eu vou ter o MD, caso houvesse carregamento externo, né? Eu teria o MD na barra BD. Então seria MDB. Claro, você pode adotar só a nomenclatura, né? Que você é mais acostumado. Mas se não tiver nenhuma ainda, pode adotar essa daí que eu estou usando. Então, como só tem carregamento externo na barra CD, então o único momento que surge, né, devido ao carregamento externo, lá no local 1, ó, no local 1, devido ao carregamento externo 0, é somente o MDC, que está no sentido, no mesmo sentido lá do delta, né, que a gente impôs, da rotação que a gente pôs, no sentido anti-horário, então ele vai ser positivo. Tá ok? Então beta 0 vai ser 937,5, né, kN. Aqui já é a rotação ΔI, né, que a gente já calculou o beta 1, 0, agora a gente vai calcular o beta 1, 1. Então, por que beta 1, 1? Porque o local é o mesmo da causa, né? O local do efeito é o mesmo da causa. Então, a causa é a rotação. Só passar um minuto. Qual que é a causa, né? É a rotação que a gente pôs, né? O ΔI, que é uma rotação unitária. E o efeito acontece aonde? No próprio local da causa, né? No próprio local da rotação. Ou seja, que no caso vai ser o beta 1, 1. Tá ok? Então, para a gente calcular essas rigidezes aí, lá pela tabela de rigidez, né? Que a gente encontra lá no livro do Sussekind, inclusive até a tabela de gastamento perfeito tem lá também. E aí, se você quiser, pode mandar no o seu e-mail aí que eu mando, né? As tabelas, se você não tiver o livro do Sussekind.
E aí o que acontece? O Ka é igual a 4i sobre L. O Ka é o que ocorre aqui, ó, no local da rotação. Ó. E o Kb vai ser igual a transmissão de A para B vezes o Ka. Porque a rotação acontece aqui, mas tem um momento, né, transmitido para B também. Tá ok? Porque essa barra aqui também ela vai tender a girar aqui, né? Rotacionar. Então a transmissão de A para B é igual a meio. Tá ok? E o Ka é igual a 4 é I sobre L. A gente vai ver isso aí aqui agora. Então quando eu rotaciono a chapa, né? Imponho um deslocamento unitário. Então vai surgir a deformada da estrutura vai ser essa, né? Então aqui, como é um engaste, né? Então a gente tem que, quando chega no engaste aqui, a barra não rotaciona, né? Porque o engaste ele impede a rotação. Agora, se fosse um apoio do primeiro gênero, né? Ou do segundo gênero, a deformada já seria mais ou menos assim, ó. Peraí, assim mais ou menos, ó. Então já seria uma deformada diferente, né? Porque não o, o pino, né? No caso lá, o apoio do segundo gênero, não impede a rotação. Tá ok? Então em cada barra aqui vai surgir uma rigidez, né? Aqui na barra CD vai surgir o KDC, que é o K em D devido, na barra CD. KDB é o K na barra BD, né? Em D na barra BD. E o KDA é o K em D na barra AD. Então, como a gente viu lá na figura anterior, que tem uma transmissão de momento para B, né? Ou seja, o KA aqui nessa figura aqui está no local, né, de rotação do ΔI. Então, meu K aqui, quem que vai ser na barra CD? Qual é o local de rotação? Não é ΔI aqui. Então, o KA vai ser o KDC. E o KB vai ser o KCD'. Aí já eu explico por que eu boto essa linha aí. E aqui na barra BD, quem que vai ser o KA? Onde é que é o local de rotação? Não é aqui em D? Então, meu KA vai ser o KDB. E o KB vai ser o KBD'. K e o KB eu tô só para poder comparar com essa figura aqui, viu? E aí na barra AD é a mesma coisa. O linha, eu coloco linha, né? Acho que lá no Susekind também ele faz isso, que eu geralmente estudava mais pelo Susekind, né? E ainda estudo por ele, né? Quando tem alguma dúvida de estruturas, né? Análise estrutural. E é o melhor livro para estudar método dos deslocamentos é ele. Para mim é ele, né? Então linha, eu coloco linha para diferenciar, né, que o efeito aqui ele não está no mesmo local da causa. Né? Então eu coloco linha, porque no caso se eu tivesse uma outra deslocabilidade aqui em C, por exemplo, aí aqui eu teria que, quando eu fosse calcular lá o beta 2,2, né, que no caso aqui seria o deslocamento 2, deslocabilidade 2, então aqui eu teria o KCD sem o linha, porque a causa, né, estaria no mesmo local do efeito. Então seria o KCD sem o linha. Entendeu? E aí aqui no caso já seria o KDC'. Se eu tivesse impondo uma rotação aqui em 2, só um exemplo, né? Caso aqui tivesse uma deslocabilidade externa, interna, aliás, né? De rotação. Então a estrutura deformada é essa e a gente vai precisar calcular as rigidezes, né? Para poder calcular o beta 11, no caso as rigidezes aqui do local de ΔI, que é KDC, KDB e KDA. E como lá na alternativa ele pede, né, nas alternativas tem um momento em A e em B, e em C também, se eu não me engano, então a gente precisa saber cada rigidez também dessa aqui, ó.
KCD', BD' e o AD'. Então as rigidezes lá, o Ka, né, daquela figura lá é 4EI sobre L. Mas como eu falei no início, se o EI é constante, então o melhor é não considerar o EI no cálculo. Porque aí você vai multiplicar pelo EI agora e lá na frente você vai, quando for calcular o delta, né, e aí você vai dividir pelo EI. E aí vai acabar anulando, né? Então, melhor é botar o cálculo aqui do KDC, né? 4 sobre L, tá? Então, KDC é a rigidez no local lá de delta 1. Então, 4 sobre LCD. Quem é o LCD? 7,5. 4 sobre 7,5. Então, 0,533. KDB, a mesma coisa. Aliás, bora calcular logo o KCD', que é a transmissão de D para C, né? Então, KCD' vai ser a transmissão de D para C vezes o KDC. Qual é a transmissão de D para C? Até aqui a mesma coisa, né? Transmissão de A para B é meio. Então, meio vezes KDC. Que a gente tem esse valor aqui, né? Aí você pode fazer o mesmo para os outros valores, né? Como está demonstrado aqui. Para o LAD, comprimento de LAD, ó, aí é você só fazer lá. Como é que você já tem o triângulo 4, né? Aqui eu tenho um cateto, esse lado aqui, né? Tenho 4 e aqui eu tenho 3. Então eu sei que aqui é o triângulo 3, 4, 5. Né? Nem precisa aplicar mais Pitágoras aí nesse caso, né? Você já sabe que é um triângulo 3, 4, 5. Então o comprimento aqui de AD vai ser 5. Então aqui, ó, 4 sobre 5, né? E aí o beta 1 vai ser as rigidezes lá no local do delta 1, né? As rigidezes que surgem lá no local delta 1. Então outra coisa também, o que é rigidez, né? A rigidez é a carga, pode ser momento ou força, né? Necessária para provocar um deslocamento unitário, né? Então, aqui o beta 1 vai ser o KDC mais o KDB mais o KDA, que são as rigidezes lá no local que a gente impôs a rotação, né? Então, a gente chega aqui, o beta 1 vai ser 0,53, né? 0,533 mais o KDB 1,33 mais o KDA, que é 0,8. Então a gente chega no resultado lá de beta 1 igual a 2,667. As equações de equilíbrio, a gente vai ter, né, o beta 1 mais o beta 1 zero, ou aliás o beta 1 zero mais o beta 1 vezes delta 1. E aí se tivesse mais deslocabilidades, aí seria mais beta 1 2 vezes delta 2 mais beta 1 3 vezes delta 3. Aí na segunda linha, por exemplo, se eu tiver 3 deslocabilidades, eu vou ter 3 vezes aqui na equação de equilíbrio. Aí na segunda linha seria beta 2 zero, né? Mais beta 2 1 vezes delta 1. Mais beta 2 2 vezes delta 2, mais beta 2 3 vezes delta 3. Aí na terceira linha seria beta 3 zero, no caso de 3 deslocabilidades, né? Beta 3 zero mais beta 3 1 mais beta 3, desculpa, beta 3 1 vezes delta 1, né? Mais beta 3 2 vezes delta 2 mais beta 3 3 vezes delta 3. É igual a zero, né? E aí você poderia resolver a equação, né, por eliminação de Gauss, né? Que aí você vai usando aquele sistema de pivoteamento, né? E aí você chega lá na última linha somente com delta 3. E aí acha o delta 3 e depois vai subindo, né? Aí na segunda linha você teria o delta 2 com delta 3. E aí substituindo o delta 3, você encontra o delta 2.
porque você tinha eliminado, né, no sistema de eliminação de Gauss o delta 1, né, da segunda linha. Na terceira linha, o delta 1 e o delta 2. E na primeira linha você ficou com delta 1, delta 2 e delta 3. Mas é como você já tinha achado o delta 3 e 2, você pode encontrar agora o delta 1. Mas isso aqui é só um bônus aí, né? Que nem foi tão explicado assim. Então, beta 1 zero é 937,5 mais 2,667 vezes delta 1 igual a zero, né? E aí o delta 1 vai ser menos 351,52. E aí as equações finais, né, os efeitos finais. Os efeitos finais eu não coloquei aqui, mas vai ser o efeito inicial, ou seja, o E0 os efeitos lá do sistema principal, devido ao carregamento externo, mais o somatório de KI, né, vezes delta I. No caso, como a gente só tem uma deslocabilidade, a gente só vai ter K vezes delta 1. Então o MAD final, ele vai ser o MAD lá do sistema principal devido ao carregamento externo, mais o KAD' vezes o delta 1. Ou seja, o KAD' ele surge devido ao delta 1. Isso que é bom entender porque se tiver mais de uma deslocabilidade, aí você poderia ter KAD duas linhas vezes delta 2, tá? Porque o K duas linhas, aí seria devido a delta 2, né? Seria uma rotação devido a delta 2. Tá ok? Então, o MAD, eu não tenho carregamento externo lá na barra AD, né? Então, não tenho nenhum efeito devido a carregamento externo, porque eu não tenho nenhum carregamento externo na barra AD, então é zero. E o KAD' a gente calculou lá, quando a gente rotacionou lá a chapa, né? Delta 1, aí surgiu essa rigidez aqui, 0,4. E aí vezes o delta 1, né? A gente tem esse resultado aqui. Aí por MBD a mesma coisa, né? E por MCD, a diferença é que eu tenho um carregamento externo na barra CD. Então, eu sei que tem um efeito, né? Surge lá um momento devido a esse carregamento externo. Que a gente tinha calculado lá pela tabela de engastamento perfeito, que é menos QL2 sobre 12. E aí a gente tem menos, né? Que vai estar no sentido horário, que é o contrário do que a gente adotou positivo. Menos 937,5 mais 0,267, que é o KCD'. E aí só lembrando, o KCD', né, vai ser a rigidez, né? Vai ser a transmissão da rigidez, né, lá de D para C vezes o KDC. E aí vezes aqui, né, o KCD' vezes o delta 1. E a gente tem menos 1031,36. Tá? Então, assim, é triste, né? Porque quem perdeu todo esse tempo aí na prova, no final, né, não tem nenhuma alternativa com os resultados que a gente encontrou. Então, se eu não me engano, essa questão foi anulada, se eu não me engano. Mas que a gente não tem nenhuma alternativa, né, quanto a ela. Então, assim, acaba atrapalhando muito, né, o candidato. E para quem não sabia resolver foi bom, né? Porque aí já olhou a questão, não, já passou já para outra já e já ganhou tempo já, né? E aí no final chutou lá a questão e aí a questão acabou sendo anulada, né? E outra coisa, aqui eu detalhei mais a questão, mas você pode fazer de um jeito mais rápido, né? Quando você pegar o ritmo. Se você já tiver o ritmo já de fazer essas questões, você não precisa ficar desenhando nada aqui, né? Fazer isso aqui.
Mas assim, é bem rápido, né? Fazer essa deformada aqui é bem rápido. A estrutura deformada, tá ok? Mas assim, não sei se precisa. Assim, eu geralmente faço bem organizado assim mesmo, né? Mas assim, eu nunca tentei fazer de jeito assim, bem mais rápido, sem desenhar ou fazer esses esquemas aqui. Mas deve, assim, quem já tá no ritmo já, e aí dá pra fazer bem mais rápido isso aí, tá bom? Então não precisa se preocupar, né? Achar que é uma questão muito difícil, muito grande, né? Que você já pode já ter um método que seja mais rápido. Aqui eu detalhei mais para quem ainda não tem muito conhecimento assim, né, do método dos deslocamentos. Então o MAD vai ser lá o momento lá no encarte, né? O MBD vai ser o momento lá no encarte B e o MCD vai ser o momento lá no encarte C. Tá ok? Então, se eu não me engano, lá a alternativa preliminar era, não lembro se era a letra D, mas o MB não é menos 140, né? Que é menos 140 é o MAD, ou MA, né? Então é isso, pessoal, essa questão, né? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário.